Se você tem qualquer um desses problemas que eu vou te falar agora, a chance de você ter um hipotireoidismo é grande, mesmo que isso não apareça diretamente ali no exame de sangue, mesmo que seu exame ali de T4, TSH estejam dentro dos valores de referência, tem uma chance de você ter, uma boa chance, aliás, de você ter hipotireoidismo. Se você tem sintomas como intestino preso, desaceleração dos batimentos cardíacos, menstruação irregular, diminuição da memória, cansaço excessivo, dores musculares, sonolência excessiva, pele seca, queda de cabelo, ganho de peso, aumento do colesterol no sangue, está diretamente relacionado também com hipotireoidismo. É um biomarcador de hipotireoidismo. Colesterol alto é biomarcador de hipotireoidismo. Eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque alterações na tireoide são mais comuns do que a gente imagina. Esse problema é muito subdiagnosticado. Tem muita gente aí com tireoide funcionando mal e que não é diagnosticado e não tem seus problemas resolvidos por conta disso. Então eu te convido a ficar até o final, porque você pode descobrir alguma solução para problemas que você tem tendo, principalmente aí, de repente, se você não consegue emagrecer, pode ser um hipotireoidismo sim, mesmo que isso não venha diretamente aí, claramente para você no exame de sangue. Muito se fala em tireoide, problemas, doenças relacionadas com essa glândula, mas você conhece realmente esse órgão? O primeiro aspecto sobre esse assunto é quando a gente ouve as pessoas falarem, eu tenho tireoide, como se isso fosse indicativo de algum problema, né? Na verdade, todo e qualquer indivíduo que nasce deveria dar graças a Deus por ter tireoide. E o grande problema é quando a gente tem a tireoide funcionando mal, trabalhando para mais ou para menos. Esse que é o problema. Na grande maioria das vezes, a tireoide está trabalhando para menos. E já que ter essa glândula trabalhando abaixo das suas funções é infinitamente mais comum do que trabalhando acima das funções que ela tem, aqui já tem o primeiro alerta, que pode até deixar muitas pessoas felizes. Por quê? O hipotireoidismo, que é o funcionamento baixo, né, da tireoide para menos, tireoide funcionando mal, é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Mas se a gente entrar em um assunto que esse assunto está muito mal compreendido pela medicina. A medicina, na verdade, estatisticamente, cerca de 50% daqueles que têm hipotireoidismo não estão sendo diagnosticados, deixando passar várias oportunidades para ter todos os benefícios do bom funcionamento dessa glândula, que é fundamental, é a base para a nossa saúde, é a glândula que coordena todo o nosso corpo. Eu ousaria dizer isso. Tireoide é uma glândula que se localiza aqui na parte inferior do pescoço e tem um formato de borboleta. Ela produz os hormônios responsáveis, em linguagem mais vulgar, pela aceleração do nosso metabolismo, entre várias outras funções. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala em hipotireoidismo é que o doente terá uma facilidade em engordar, né, ganhar peso, e uma dificuldade em perder peso depois que ele ganha. Mas será que é só isso? Na realidade, existe uma gama imensa de sintomas que são causados por essa aparente simples deficiência e que são capazes de estragar totalmente, literalmente, a vida de uma pessoa. Infelizmente, é muito pouco diagnosticado. O hipotireoidismo é uma doença que ocorre cerca de 9 a 15 vezes mais em mulheres do que homens, e a história é quase sempre a mesma. A mulher vai de médico em médico, procura insistentemente por ajuda, acaba relatando alguns ou todos os seguintes sintomas: dificuldade de emagrecer, ganho progressivo de peso, mesmo comendo as mesmas coisas, tendência à tristeza e depressão, falta de memória, cansaço excessivo, sono de fora da hora, né? Tem sonolência excessiva, confusão mental, fadiga, unhas fracas, cabelo fraco, queda de cabelo, cabelo quebradiço, dificuldade em engravidar, desânimo, excesso de frio. A partir dessa rápida lista de sintomas que eu acabei de te falar, que são relatados talvez por você ou pelo paciente, a gente tem um quadro típico de hipotireoidismo, que engloba muitos sintomas que uma pessoa pode sentir tendo isso aí. E o pior é que geralmente essas queixas são desprezadas pelos médicos.
que muitas vezes consideram como sendo provavelmente devido a problemas emocionais, porque não vem no exame, ele acha que é problema emocional, na maioria das vezes, ou que a pessoa está mentindo para ter algum benefício, e a pessoa come demais e ela não quer falar. A partir daí a gente já tem uma série de erros que vão se sucedendo, a começar pelo fato de que nem sempre exames de sangue solicitados são lidos da forma correta, porque as universidades aqui do Brasil continuam transmitindo conhecimentos que já estão obsoletos há muito tempo. É uma situação muito séria, extremamente séria, porque todos os estudantes de medicina não têm uma aula sequer para aprender e compreender os números dos exames, que eu já fiz até um vídeo aqui a respeito disso. E o fato é que a maneira de avaliar os hormônios da tireoide nos exames deveria ser sempre procurando relacionar as queixas do paciente que está ali na sua frente com os sintomas, né? E correlacionando com os exames. E aí a gente otimizar esses hormônios sempre para o máximo possível. Deixar essa tireoide trabalhando a todo vapor e não deixar esses exames dentro da normalidade, dentro dos valores de referência que o laboratório define para 95% da população que está doente, que é quem faz exame, né? O ideal é que esses exames, mais do que estarem dentro do normal, que eles se aproximem dos valores otimizados, que é o que a gente tanto fala aqui. O exame laboratorial da tireoide não substitui o bom julgamento clínico de sintomas, sinais e sintomas, e não deve ser utilizado para confirmar ou refutar assim uma impressão diagnóstica ou para determinar um tratamento. Vocês conhecem duas pessoas que comem exatamente as mesmas coisas, mas uma engorda, a outra não. Isso é extremamente comum. E a explicação mais simples é que a genética pode ter ajudado uma e desprivilegiado outra. Mas a gente já sabe hoje, nós não precisamos ser reféns da nossa hereditariedade, nem da nossa genética. Isso já devia estar presente na medicina atual há muito tempo. É papel do médico ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida dos seus clientes. Otimizar a função da tireoide de uma pessoa é possível e faz toda a diferença na vida de todo mundo. E o que mais acontece, que eu vejo muito, são pacientes que pulam de médico em médico, que o médico diz: seus exames estão normais. Eu não passei pelo que muitos de vocês passam, porque eu já sei como resolver o meu próprio problema, porque eu sou médico, eu sou meu próprio médico. Mas eu considero que realmente deve ser bem complicada a situação de quem está nessa situação. Eu acho que é fundamental a gente se colocar no lugar do outro, né, que está do outro lado da mesa e está se queixando ali para a gente. Para mim, não interessa ver que algum exame está normal, porque não é preciso ser médico para saber disso. É só ler os números que estão ali e a referência está do lado, né? Então qualquer um pode fazer isso. Eu quero que a qualidade da minha disposição, da minha energia, seja melhorada para que eu possa fazer as coisas que eu tenho que fazer, resolver os problemas. E foi buscando exatamente isso que eu abri minha mente para compreender que o que é mais importante do que está no papel ali, do exame, é o que a pessoa sente de fato, que está prejudicando a vida dela. E melhorar hormônios tireoidianos dos meus pacientes, mesmo não sendo doentes, comprovadamente ali no papel, e resolver grande parte das queixas deles, esse é que é meu objetivo. E eu resolvo fazendo isso, melhorando a tireoide. Mas para isso tem que ter uma confiança no meu trabalho, porque grande parte dos médicos não vai entender o motivo desse tratamento, porque isso não foi ensinado na faculdade. Já que os exames estão dentro dos valores de referência, né? Eles não entendem. Mas eu fico aberto a debates, a discussões com meus colegas médicos, tá? Não tem problema não, porque eu entendo que a gente não tem esse ensinamento na faculdade. O que eu considero importante é resolver o que precisa ser resolvido. E o resto é conversa fiada, tá? Hoje, eu sei que uma tireoide que funciona aquém, que funciona mal do que poderia funcionar, isso aí abre um leque imenso de sintomas que podem ser tratados de uma maneira muito simples, otimizando os hormônios dessa glândula, que é a base da saúde. É uma glândula fundamental para a saúde. E o teste maior de todos é como a pessoa se sente, e não um número de laboratório, não um papel ali que
diz muitas vezes muito pouco para a gente. A gente quer otimizar o papel ou a gente quer promover a saúde, melhorar os sintomas da pessoa de fato. Então, fica aí uma coisa para a gente pensar. Mas aí a gente vê mais um problema que vem sendo colocado por centenas de estudos científicos, infelizmente, ainda não chegou de fato nas universidades aqui do Brasil. Por quê? O que ocorre? Na grande maioria das pessoas que vai fazer um check-up, faz sempre os mesmos exames de sangue. São solicitados para tireoide TSH e o T4 livre. E aí que já começa o problema. A medicina é uma ciência de verdades transitórias. E a evolução nessa área já aconteceu há muito tempo, mas só que isso demora muito para chegar nos consultórios médicos. Então a gente já sabe, os médicos estão mais atualizados, que tem muita coisa que já está obsoleto, que não deve ser tratado da forma que é tratado hoje. Só que isso demora vários anos para chegar no consultório do médico de fato. Na faculdade, então, demora muito mais, né? Isso é, infelizmente, para chegar no consultório médico, leva pelo menos 25 anos depois que uma descoberta é feita. Então é muito complicado. O médico hoje que não se atualiza, ele está fadado a ser fracassado. Infelizmente, porque ele vai ficar obsoleto. A gente sabe que a tireoide produz conhecidamente 4 hormônios, né, relacionados com o hipotireoidismo diretamente, que é o T1, T2, T3 e T4. E que muitas das suas alterações vão começar por um processo autoimune. Seria sempre fundamental, então, que fosse realizada também a avaliação de uma pesquisa de anticorpos contra a tireoide, que são extremamente comuns nos dias de hoje, para a gente saber se tem uma tireoidite de Hashimoto ou não, que é a principal causa de hipotireoidismo. E além da medição do T3, que é o verdadeiro hormônio-chave da função da tireoide, que quase 100% dos casos não é pedido. O verdadeiro hormônio é o T3 e não o T4. T4 é um pró-hormônio que vai virar T3. É o T3 que se liga no receptor. E os médicos pedem só o T4. E o tratamento é feito só com T4 também. Então tem alguma coisa que está muito errada. E aí o que acontece? Toda hora vai precisar ajustar a dose, vai precisar aumentar, diminuir, vai precisar cada vez mais aumentar na realidade a medicação, porque o tratamento não tá sendo feito na causa. E a gente precisa dar T4 e T3 sim, tá? O que não é feito na imensa maioria dos casos. Eu não aprendi isso na faculdade, por isso que eu posso falar aqui com propriedade. A gente não tem isso na faculdade, e isso aí é rodapé de livro. Então, infelizmente, vai demorar muito para que a maioria dos médicos comece a tratar hipotireoidismo da forma que deve ser. E tem uma série de outros fatores que devem ser levados em consideração aí, que a gente vai falando daqui a pouco no decorrer desse vídeo, né? Então, quais são os hormônios tireoidianos? É o T1, que é o monoiodotirosina, que é uma tirosina com um iodo. A gente tem o T2, que é a diiodotirosina, que é uma tirosina com 2 iodos. E o T3, triiodotirosina, que é o T1 mais T2. O T4, que é a tiroxina, que é o T2 mais T2, né, que é a tetraiodotirosina. Tirosina é um aminoácido extremamente importante para a tireoide. Nos dias de hoje, né, o T4 já não é mais considerado como sendo hormônio real. Ele é um pró-hormônio, uma vez que ele precisa sofrer um processo bioquímico que utiliza o iodo para acontecer, né, e ele precisa se transformar no T3, porque esse é o real hormônio, é o T3. É esse hormônio que possui os receptores e em toda célula do nosso corpo possui receptores para T3. A gente vê por isso aí a importância do T3. Qualquer célula, qualquer órgão no nosso corpo inteiro tem receptor para T3. Então você acha que se não fosse importante T3, nosso criador teria feito uma coisa dessa? A mesma coisa serve para a vitamina D3. A D3, vitamina D3, toda célula do nosso corpo tem receptor. E o T3 é a mesma coisa. Então, essas duas substâncias são a chave para a gente ter saúde. Não tem explicação melhor que essa. Se o nosso corpo inteiro tem receptor para uma substância, se ela não fosse importante.
e ela não é levada em consideração pela maioria dos médicos. Então é uma coisa que eu não consigo entender, que não entra na minha cabeça, justamente porque não é verdade, né? Não é, isso é um fato já, que quem estuda um pouco mais a fundo tireoide, a gente já sabe que T3 que é o hormônio, não é o T4. T4 vai virar T3, mas se a pessoa não tiver o ambiente adequado, aquele T4 não vai virar T3, não. Então a gente precisa cada vez mais dar T4 para que vire T3. Então a gente vai sobrecarregando a tireoide cada vez mais, porque a gente não está agindo na causa, certo? Então, níveis considerados normais de T4 e TSH hoje não querem dizer nada, porque o fundamental é que o T3 esteja sendo produzido na quantidade certa, na quantidade adequada para o nosso corpo, porque ele é quem executa os principais efeitos de uma tireoide sadia. Então, fazendo uma analogia aqui para ficar mais fácil, T4 é como se fosse o cheque e o T3 o dinheiro. Dinheiro você paga na hora ali, o cheque você precisa ir no banco para poder tirar o dinheiro. É mais ou menos isso aí. Mas e o iodo? É aquele mesmo do sal? Iodo não faz mal à saúde? Essa é uma outra notícia que eu tenho que te dar, que pode ser novidade, e que infelizmente a quantidade de iodo que está presente no sal é absolutamente insuficiente para manter a nossa saúde. O iodo, na realidade, é um mineral essencial e que está sendo muito mal compreendido na medicina há muito tempo. A gente sofre uma escassez desse mineral na nossa dieta, principalmente daqueles que evitam a qualquer custo, por medo ou por qualquer outra coisa, de sal, o sal iodado. Esses que evitam sal estão mais deficientes ainda. O solo está pobre em iodo, então quem já não ingere nem sal, que o iodo está presente em pequena quantidade, vai estar mais deficiente ainda. O iodeto é essencial para a tireoide funcionar. Vamos ficar ligados em relação a isso aí. Além do iodo, a gente sabe já que é extremamente importante para prevenção de câncer também, e além de fazer parte ativamente, né, de todos os processos da glândula tireoide, iodo é essencial para a tireoide funcionar bem, juntamente com selênio, tá? O iodo é mais importante ainda, mas o selênio também é extremamente importante e o solo também está pobre em selênio, ou seja, sem iodo não há tireoide que funcione corretamente. A ideia de que o iodo faz mal é um mito que nasceu devido ao iodo radioativo, a radiação do iodo, que é totalmente diferente desse iodo que a gente está conversando aqui. Infelizmente, por falta de conhecimento, foi juntado o iodo radioativo, colocou tudo no mesmo saco com esse iodo que a tireoide usa. Só que não é o mesmo iodo. O iodo radioativo sim faz mal, mas o iodo que a tireoide usa, que é o iodeto, a tireoide precisa desse mineral, porque sem ele ela não consegue funcionar. Então a gente precisa separar as coisas, tá? Então, qual que é a produção tireoidiana diária? A gente produz T4, que é a tiroxina, em torno de 100 microgramas por dia, 100% na tireoide, e a gente tem o T3, que é a triiodotironina, que é produzida aí em torno de 30 microgramas por dia, 20% na tireoide e 80% por remoção de uma molécula de iodo pela 5-deiodinação, que é ativada pelo selênio. Daí a gente vê a importância do selênio para a tireoide, principalmente do T4 que vira T3. Esse processo do T4 virar T3, o selênio tem um papel chave nesse processo. Se falta selênio, T4 não vira T3. Então não adianta nada você ter iodo, mas você não ter selênio, porque T4 não vai virar T3. Precisa de selênio para isso acontecer. Já que a gente precisa ter uma produção e uma conversão, né, do T3 para que a gente tenha esse efeito real de benefício na nossa tireoide. Então, esse processo precisa acontecer. E o tratamento da tireoide também poderia ser feito com associação desses dois hormônios, T4 e T3, para muitas pessoas com hipotireoidismo. Mas não é o que está acontecendo, infelizmente. Se você está em tratamento com Puran T4, Eutirox, Levoide, Synthroid e vários outros que estão na indústria aí, que você está recebendo simplesmente é o pró-hormônio T4 e não o hormônio
real que faz a ação no receptor. E ele pode não estar sendo convertido em T3, uma vez que só a falta de iodo ou selênio, mas inúmeras situações, como uso de anticoncepcionais, isso atrapalha muito o T4 virar T3. Isso aí faz com que essa conversão seja dificultada. E aí a história do tratamento se repete. A pessoa frequentemente tem que ajustar a dose de medicação, né? Porque começa a sentir tudo novamente. Não vai na causa do problema. Progressivamente vai ajustando a dosagem, na grande maioria das vezes aumentando a dosagem, né? Até que ela se sinta melhor. Ou mesmo levando em consideração os níveis de TSH, que quem se trata sabe do que eu estou falando aqui. É difícil acertar a dosagem desses hormônios, justamente porque, na maioria das vezes, a gente não vai na causa. Mais de 50% dos pacientes com hipotireoidismo, tratados com T4 sintético, que é a levotiroxina sódica, não são capazes de converter T4 em T3. Função tireoidiana normal é necessária para a nossa saúde, é a base da nossa saúde, para a nossa vida e para a nossa fertilidade. E a substituição de uma forma correta, né, da tireoide exige tanto o T4 quanto o T3, no equilíbrio que restabeleça a nossa temperatura corporal normal, que a gente vê, daqui a pouco eu vou falar, pela temperatura basal. E os exames laboratoriais são apenas orientações no tratamento de pacientes com problema na tireoide, tá? Isso não é uma frase minha. Isso vem de uma das maiores referências no tratamento de hipotireoidismo do mundo, que é o Dr. Broda Barnes. Ele cita isso no seu livro sobre hipotireoidismo. Se você tiver interesse, é só buscar na internet. Livro Hipotireoidismo, Dr. Broda Barnes. Você vai ver o que eu estou falando. Tá? É um dos livros mais vendidos sobre hipotireoidismo, desse cara que é a maior referência no mundo sobre tireoide. Então não sou eu que estou falando, eu estou aprendendo com um cara que é referência no assunto. E ainda tem o problema de que a maioria dos laboratórios brasileiros seguem utilizando valores que já estão obsoletos para determinar a normalidade do TSH. Valores superiores até 5,5 já estão no passado há muito tempo. E a tendência nos Estados Unidos é que o normal seja considerado até 2,5 e o laboratório considera 5,5. Olha que diferença absurda. E a gente já sabe também que em países como a Austrália, o nível de referência teto, eles querem até 1 de TSH. E é o nível ótimo que eu considero aqui também, é 1. Então, se o seu nível de TSH está próximo de 1, está excelente, está ótimo. A American Association of Clinical Endocrinologists, em 2003, tá? Então não é de hoje, já considerava TSH entre 0,5 e 5 e passou a considerar, tá, de 0,3 para 3 microunidades por litro. Então, em 2003, esse valor de 5 já tinha caído e é considerado até hoje. Em 2003, já tem 18 anos que esse valor de 5 de TSH já está obsoleto e é considerado até hoje. Isso pela Sociedade Americana de Endocrinologia. Para você ver o tempo que isso demora para chegar aqui no Brasil, é impressionante. Níveis ideais de TSH são abaixo de 2, que eu considero hoje, tá? E uma discreta elevação desses níveis séricos de TSH está associada com o aumento da obesidade. A gente já está careca de saber isso. Ou seja, níveis normais e ótimos dos exames da tireoide, eles têm uma diferença direta, eles fazem total diferença no tratamento da obesidade. E a história não para por aqui não. Sabendo que o aumento de T4 realmente baixa o TSH, mas que isso não quer dizer que o T3 está sendo realmente produzido. Os sintomas eles vão progressivamente voltando. A pessoa volta a reclamar de ganho de peso e de todos os outros problemas. Seu caso fica estagnado. Não se descobre, não se consegue evolução quando a gente trata só com T4. Chega um momento que não se consegue evoluir mais, o paciente não melhora mais.
mesmo aumentando a dose, porque não foi na causa, né? A gente sempre bate nessa tecla aqui, que tem que ir na causa das doenças. A gente precisa descobrir o que está causando hipotireoidismo, tá? Muitas vezes está relacionado com o intestino, leaky gut syndrome, que é a maioria dos casos aqui é pelo glúten. Se você tem hipotireoidismo, não pode ingerir glúten. Glúten é veneno total para sua tireoide, consequentemente para você. Infelizmente, você precisa largar glúten. Quem tem hipotireoidismo, mesmo que não venha no teste de intolerância alimentar alguma sensibilidade ao glúten, precisa largar o glúten, porque no intestino ele vai causar leaky gut e o corpo vai formar os complexos de imunidade ali, e é isso que está causando. A grande maioria dos hipotireoidismos hoje, que a gente vê em consultório, é glúten. Mais de 50% tem algum grau de intolerância ao glúten. Então, se você tem hipotireoidismo e não larga o glúten, infelizmente não tem como que você seja tratado, tá? Isso aí, a base do tratamento é essa. Vamos lá. O que se descobriu recentemente é o que a gente faz muitas vezes no tratamento, é dar muito T4, T4, T4. A gente vai dando cada vez mais T4, né? E que o excesso de T4, ele faz com que ocorra uma conversão inapropriada para T3 reverso. Tá aí um outro hormônio que a maioria dos médicos não conhece, tá? Que é o T3 reverso. Então, quando a gente dá muito T4 vira excesso no nosso corpo, que os receptores começam a saturar também, e grande parte desse T4 vai virar T3 reverso, que é um hormônio que ocupa o lugar do T3, ocupa o lugar do receptor do T3, e provoca uma lentificação ainda maior no seu metabolismo. T3 reverso é o hormônio que o urso produz quando ele se prepara para hibernar. É o hormônio da hibernação. Ele precisa preservar as energias dele para que ele não gaste muita energia, porque ele vai estar hibernando. Ele não vai estar ingerindo alimento. Então, o T3 reverso aumenta muito para que ele consiga sobreviver. Qualquer um de nós, T3 reverso é essencial também para a nossa vida, senão ele não estaria presente. Quando a gente está pessoas que estão no CTI, pessoas que estão em quadros de sepse, por exemplo, pode ver que está com T3 reverso alto, porque é um estímulo de preservação da nossa vida. Então, a gente vai querer T3 reverso para preservar nossas funções energéticas, nossas funções basais, quando a gente está passando mal num quadro desse. E o triste é que a pessoa que tem T3 reverso alto, ela pode fazer a dieta que for, praticar o exercício físico que ela quiser, que ela não vai conseguir emagrecer de jeito nenhum. E além disso, o mais importante ainda é que sem o T3, toda e qualquer célula do nosso corpo vai sentir a falta desse hormônio, porque toda célula no nosso corpo tem receptor para T3. Então veja a importância desse hormônio, que não é levado em consideração pela grande maioria dos médicos. Eu coloco aí 99% dos médicos não pede T3, tá? Isso é estatística. Na faculdade a gente não tem aula disso. A gente não aprende a pedir T3, tá? Eu posso assegurar que menos de 1% dos meus colegas conhece isso aí, não pede T3. Em meio a toda essa bagunça, muitas pessoas começam a sofrer pela formação de anticorpos contra sua própria glândula tireoide, que é provocado pelo excesso de T4 e pela formação do T3 reverso. Ou seja, isso é causado pelo tratamento ineficiente com altas doses de T4. Na maioria das vezes, extremamente complicado isso, né? Eu já expliquei aqui o passo a passo para que vocês que têm hipotireoidismo entendam e fiquem por dentro da cascata toda que envolve o hipotireoidismo. Isso é um dominó de problemas que tem acontecido diariamente no tratamento das pessoas com hipotireoidismo. Que eu vi na faculdade, tá? Meus colegas
fazem isso. Meus únicos colegas que não fazem isso, né, são os colegas da medicina integrativa. São os colegas da nutrologia, os colegas da minha pós-graduação. Infelizmente, só essas pessoas que eu conheço que usam T3. E olha que isso é uma tentativa minha de resumir essa situação, tá? Que é extremamente complexa. Isso não é tão simples assim. E isso, infelizmente, isso é rodapé de livro da endocrinologia. T3, ele é muito importante, mas ele está presente no rodapé do livro da endocrinologia. Então, o grande problema é que, apesar de estar no livro e, portanto, já ser um conhecimento há vários anos já, essas informações estão demorando muito para chegar nas nossas faculdades. E mesmo aos médicos que tratam essas alterações, e quem sofre, paga o preço, né? O paciente que sofre, que paga o preço. O médico demora a ter esse conhecimento. Isso já está no livro, só que isso é rodapé de livro, infelizmente. Mas isso já é do conhecimento, já era para ser do conhecimento dos médicos, já era para estar na faculdade. Mas quem paga o preço é você, que sofre os sintomas, né? E outro problema é que não existe medicamento pronto em farmácia com a associação desses dois hormônios no Brasil. Então precisa ser manipulado aqui. T4 mais T3 aqui no Brasil precisa ser manipulado. Uma farmácia de manipulação da sua confiança. Porque muitas manipulações dessa combinação aí vêm manipuladas de uma forma que não são a ideal, que não vão fazer a ação que a gente espera. Então precisa ser uma farmácia de qualidade para que realmente tenha efeito que a gente está prescrevendo. E outra coisa que acontece com muita frequência com quem tem hipotireoidismo, que não é detectado, é o aumento do colesterol. Infelizmente, existem milhões ou até mesmo bilhões de pessoas sendo expostas aos terríveis medicamentos que baixam colesterol, porque elas têm hipotireoidismo e por não terem sido avaliadas corretamente, elas tomam medicamento para colesterol, sendo que o problema está na tireoide. Saiba que o aumento de colesterol é um sinal de que algo está acontecendo de errado no seu corpo, porque ele é um biomarcador que serve como parâmetro para a gente saber quando que a gente resolveu ou não um outro problema. Ele vem como um mocinho para avisar o nosso corpo. E estatinas nunca vão resolver a base do problema, que pode ser, né, com muita frequência, uma deficiência nos hormônios, tanto da tireoide, pode ser da testosterona no homem, por exemplo. Aí o caminho vai ser outro, e muito pior, infelizmente. O tratamento do hipotireoidismo subclínico pode reduzir os níveis de colesterol e o risco de morte cardíaca também. Isso foi publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, em 2001. Não sou eu que estou falando. Tratamento de hipotireoidismo subclínico, que é o hipotireoidismo com níveis de TSH aumentado, só que T3 e T4 estão nos níveis normais. Isso aí a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Tratamento disso aí reduz o risco de aterosclerose. Isso também foi publicado no American Association of Clinical Endocrinologists. Então, até mesmo quando os níveis de TSH são normais, até mesmo quando não tem hipotireoidismo subclínico, se o paciente for positivo para os testes de anticorpos contra a tireoide, anti-TPO, por exemplo, o tratamento com a reposição de hormônio da tireoide pode prevenir o hipotireoidismo. Então, quando só o que vem alterado é o anti-TPO, significa que a pessoa vai ter hipotireoidismo no futuro. Então a gente já pode começar a prevenção hoje, tá? Eu vou listar resumidamente aqui alguns elementos que prejudicam a função da nossa tireoide. Se você quer começar a fazer prevenção de fato, que é o que mais a gente fala aqui, e todos deveriam se preocupar com isso, presta bastante atenção nisso aqui. Soja, leite de soja, além de ser um péssimo alimento para a saúde, quando ele é usado cronicamente, causa alterações na tireoide, porque ele cria uma dificuldade para transformar T4 em T3.
além de intoxicar nosso corpo com manganês. E aí muita gente pergunta, os orientais, por exemplo, que consomem muita soja, orientais não tomam leite de soja, mas fazem ingestão da soja fermentada, que é completamente diferente, tá? Todo alimento fermentado, ele tem algum benefício. E a gente não tem como generalizar todos os alimentos, colocar tudo no mesmo saco ali, porque a gente tem alimentos que não fermentados são veneno para o nosso corpo, mas que quando eles passam a ser fermentados, eles são benéficos. Eles mudam totalmente a estrutura bioquímica deles ali e eles acabam fazendo bem para o nosso corpo. Próxima substância seria o flúor. Flúor, pela estrutura bioquímica do flúor, a ingestão dele estimula uma competição com o iodo pelos receptores hormonais nas células. Já que a gente vive uma deficiência quase que geral de iodo no nosso solo, a gente vai estar aumentando a dificuldade de produção desses hormônios tireoidianos. Quando a gente ingere muito flúor, está presente aí na água, na pasta de dente. E, além disso, a transformação de T4 em T3, como que eu já falei isso aqui, fica ainda mais prejudicada. Então o problema está criado. Agora pense o seguinte, quem hoje não está intoxicado pelo flúor? Se o flúor está presente na água, está presente na pasta de dente, é muito difícil uma pessoa que não esteja intoxicada com flúor. Apesar de já estar comprovado que a gente não necessita de flúor nas pastas de dente, ele continua altamente presente. Mais um mito que a gente precisa quebrar, a gente não precisa de flúor. Flúor não entra em absolutamente nenhuma rota metabólica no nosso corpo. A gente não precisa de fato de flúor. Muito pelo contrário. Ele ocupa o receptor da tireoide, ele atrapalha o T3 de agir no receptor, e aí a tireoide fica sobrecarregada e aí o problema começa. Use pasta de dente sem flúor, é o mínimo que você pode fazer. A gente tem filtros que pode colocar no chuveiro e tal, que tira o flúor da água. Mas isso aí já é um pouco mais complicado, eu entendo. Então o mínimo que você pode fazer é tirar pelo menos a pasta de dente da sua vida. Você vai ao dentista, dentista usa muito flúor. Concentração de flúor que dentista usa, a maioria dos dentistas é absurda. Então, se você quiser, você pode estar pedindo para o dentista usar menos flúor, pelo menos, tá? Eu tenho amigos dentistas integrativos, que confirmam o que eu estou dizendo aqui. Então, não sou só eu dizendo de novo, porque muita gente gosta de criticar, não sei o quê. Mas a verdade é essa, Só não enxerga quem não quer ver, tá? Isso já está altamente comprovado que a gente não precisa de flúor na pasta de dente, muito menos na água que a gente bebe. Ao menos no Brasil, a gente continua sendo orientado a fazer uso diário do flúor, mesmo sem ter opção de escolha, ingerindo água fluoretada, né? Quando a gente compra isso aí no supermercado. É complicado demais. Outro que é muito prejudicial é o cloro. É o mesmo problema do flúor. São os halógenos. Flúor, cloro, bromo e depois vem o iodo. Flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor é o mais valentão. É a lei dos halógenos. Quanto menor o peso molecular desses metais, mais valentão ele é. Mais ele desloca o T3 do receptor. Tá? Então, flúor ganha do cloro, que ganha do bromo, que ganha do iodo. Então, qualquer concentração de flúor, cloro e bromo vai deslocar o T3 do receptor. E aí já prejudica a tireoide por conta disso. Por quê? Porque o flúor é um elemento que tem uma estrutura bioquímica que prejudica essa absorção do iodo. E o cloro está enriquecendo as nossas águas. Então, essa combinação de flúor e cloro está extremamente presente no nosso dia a dia. Então, eu te aconselho o seguinte, evite passar muito tempo em piscinas de clubes, que a água está extremamente saturada de cloro. Pelo menos não faça isso diariamente, tá? Evite sauna úmida no Brasil, porque o vapor da água é altamente intoxicante. Infelizmente. E tem a questão do bromo.
que é exatamente o mesmo problema do flúor e do cloro. O bromo está presente em grande parte nos pãezinhos de padaria. Está ali no fermento do pão, está presente o bromo, em altas concentrações. Se não tiver presente o bromo ali, é muito difícil fazer pão, fazer o fermento. Tá? Então eles precisam do bromo ali para poder fazer. Então é muito difícil, é muito complicado, né? Realmente eu entendo. A gente precisa de uma certa força de vontade para mudar nossos hábitos de vida. E não vem me dizer assim, o que sobra para eu comer? Tem mais nada para eu comer? Não, só falta força de vontade para mudar o estilo de vida. Quem fala isso vai me desculpar, mas o primeiro passo é ter vontade de mudar. Esse é o primeiro passo. É muito complicado, eu sei. Mas por isso que você precisa de ajuda. Estou falando que você deve fazer isso sozinha, tá? Estou aqui para te ajudar se você precisar de ajuda. Por exemplo, ou algum outro profissional, né? Quando a gente tem a dificuldade, a gente pede ajuda. Não basta só dizer que é muito difícil. Aí vai ficar mais difícil ainda. Então, manter a saúde hoje em dia é extremamente difícil, porque a gente está muito poluído. A gente é bombardeado todo dia por poluição. Mas aqui vai um conselho a respeito, do qual eu ainda vou falar um dia. Terei que ter muito tempo para isso, porque é tanto problema para abordar que vai ser muito difícil colocar todos os problemas nesse único vídeo. Né? O pão, por exemplo, definitivamente não é um bom alimento. Então, se você não consegue viver sem pão, procure o pão sem glúten, pelo menos. E tenha certeza de que o glúten é um dos grandes problemas mundiais de saúde pública, se não o maior. Próximo problema seria o estresse. As glândulas adrenais produzem um hormônio que chama cortisol. Por sua vez, é muito produzido quando a gente está em uma situação de estresse, luta ou fuga. Cortisol lá no alto. E essa glândula utiliza o aminoácido L-tirosina, que também é fundamental para a tireoide. Então, se a gente está estressado, a gente está usando muita L-tirosina. E a gente também sabe que o estresse vai ter uma preferência no nosso corpo. Quanto mais estressado você estiver, mais dificuldade a tireoide vai ter para trabalhar a todo vapor, devido ao estresse. A L-tirosina vai para a via do cortisol. L-tirosina é base para a formação do cortisol. E se você precisa de uma reação de luta ou fuga, você precisa produzir altas concentrações de cortisol. E aí a L-tirosina não vai para a tireoide, ela vai para produzir o cortisol lá da adrenal. Então falta L-tirosina para produzir os hormônios tireoidianos. Então outro problema aí na questão do hipotireoidismo da tireoide. Próximo problema seriam os anticoncepcionais orais. Aqui a gente já entra num problema seríssimo de saúde pública, que são os medicamentos que já foram até classificados pela OMS como potencialmente cancerígenos, na mesma classe do asbesto e do tabaco. Ou seja, anticoncepcional é tão cancerígeno quanto tabaco, quanto asbesto. Só que isso não é divulgado, infelizmente. E quantas pessoas você conhece que usam anticoncepcionais orais? É uma pancada de gente, infelizmente. Mas a medicina simplesmente ignora tudo isso. Todas essas evidências, a medicina tem ignorado. Ela não propaga essas realidades já comprovadas, porque isso aí seria um problema para a medicina. Porque seria admitir erros que vem causando há muito tempo já, né? E além de deixarem as meninas menopausadas quimicamente, os anticoncepcionais alteram toda a cascata hormonal da mulher, entre várias coisas, dificultam T4 virar T3, e você usa esse medicamento desde os seus 15 anos de idade sem parar, ouvindo sempre dizer, não tem problema nenhum de usar. Eu quero ver quando que a medicina vai dar a cara a tapa e assumir a quantidade de problemas que causa nas pessoas. As pessoas são extremamente manipuladas pelo interesse da indústria farmacêutica.
infelizmente, que é extremamente poderosa e acaba comprando todo mundo mesmo e manipula tudo. A verdade é essa. A gente precisa acordar, já passou da hora disso acontecer. Então agora eu vou falar a respeito dos problemas da tireoide relacionados a algumas situações que eles podem acontecer mais. Ou seja, algumas situações na nossa vida que podem aumentar a chance da gente ter algum problema de tireoide, ou que pode agravar se a gente já tem esses problemas. Então, primeira situação são doenças crônicas. Qualquer doença crônica vai exigir mais da nossa tireoide e, consequentemente, ela pode ficar prejudicada. Segundo fator são as dietas drásticas. Dietas muito hipocalóricas, muito restritivas, né? Tudo isso pode prejudicar a tireoide. Terceiro, infecções e metais tóxicos. Atrapalham os receptores lá da tireoide. Quarto, estresse físico e mental pela questão do cortisol, que a gente já falou. Selênio, zinco, T3, desiodinase 3, T4, desiodinase e 1 e 2, né? A gente tem a desiodinase 1 e 2, que um próximo vídeo a gente fala sobre isso, porque senão fica muito técnico e muito longo esse vídeo, que já está com 50 minutos. Então depois a gente comenta sobre isso. Fadiga é uma outra situação que prejudica a tireoide, que exige mais da tireoide. E dificuldade em emagrecer. Se você tem dificuldade em emagrecer, tem uma boa chance de você estar com a sua tireoide desregulada, que é a principal glândula que controla o nosso metabolismo. Outro fator seria a confusão mental. Se você está com aquela névoa cerebral, aquela dificuldade de raciocinar, lembrar as coisas, você pode estar com problema na tireoide também. Precisa ser investigado. Dor muscular é um outro fator que pode estar diretamente relacionado com tireoide. E para concluir, eu aconselho que todo mundo faça essa prevenção imediata. Que a gente sabe que existe um aumento absurdo de pessoas com problema de tireoide, que é muito subdiagnosticado, né? Isso não era comum há pouco tempo atrás. Esses problemas aumentaram demais recentemente. Por quê? Excesso de agressões que a gente provoca no nosso organismo diariamente e o preço que a gente paga pelo estilo de vida moderno. Uma dica fundamental que eu posso deixar para você aqui é fazer o quanto antes uma avaliação completa da sua tireoide, porque existe também uma pausa dessa glândula, dependendo da sua idade, que a gente chama de tireopausa. Assim como a gente tem a andropausa e a menopausa, a gente tem também a tireopausa, que a nossa tireoide ela sofre uma desaceleração pelo envelhecimento do nosso corpo, tá? Então é obrigação do seu plano de saúde pagar esses exames completos, tá? Incluindo T3 e T3 livre e T3 reverso, que a maioria dos médicos não pede. Então, quanto antes, também te aconselho levar seus filhos para fazer uma avaliação, porque o quanto antes a gente intervir, melhor. Maior é a chance deles se livrarem desses problemas de saúde que podem começar a acontecer. Né? Ao contrário do que muitos pensam, otimizar os hormônios da tireoide não tem idade. Tá? Pode ser feito em criança, adolescente. E não é exagero aqui. Quanto antes a gente intervir num possível problema que vai acontecer no futuro, melhor. Melhor para qualquer pessoa, tá? Então, se não for completamente avaliada, muitas pessoas podem ser tratadas erroneamente com remédios para emagrecer, remédios para depressão, para déficit de atenção, para baixar colesterol e uma série de outros problemas. Só que a causa base do problema não é tratada. Então, existem pessoas que passam a vida inteira lutando contra esses sintomas do hipotireoidismo, sem ter seus problemas de base solucionados. Isso é muito triste. Agora eu vou te dar algumas dicas práticas. Faça um teste direto para saber se você está ou não com alguma alteração na tireoide. Como que você faz? Coloque um termômetro na sua axila por 5 dias, assim que você acordar e antes de levantar da cama.
Se a média desse termômetro, dessa temperatura, for menor que 36,6 graus, tem uma grande chance que você tenha algum grau de hipotireoidismo. Outro fator é a ausência de suor. É também um sinal patognomônico de escassez de iodo e baixa função de tireoide. Então, por exemplo, se você parou de suar, você suava antigamente e você parou de suar, isso aí é praticamente patognomônico de carência de iodo. Então você precisa ser avaliado quanto aos seus níveis de iodo, ou já começar com alguma suplementação orientada por um profissional da sua confiança. Isso fique bem claro, tá? Também vem muita gente criticar aqui que eu recomendo as coisas, mas tudo que eu recomendo aqui é com acompanhamento médico. São recomendações aqui que eu faço que a gente precisa saber dosagem. A gente precisa saber se a pessoa que está tomando aquilo ali precisa, porque não existe recomendação geral. Não existe. Existe a pessoa que precisa de certas substâncias e a pessoa que não precisa. Não vamos generalizar aqui, tá? Recomendações que eu faço. Existem umas recomendações que são mais de praxe. Recomendações que são mais indicadas para a maioria das pessoas. É isso que eu faço aqui, tá? Então, não saia suplementando algo que eu estou falando aqui, simplesmente porque eu falei que a maioria das pessoas precisa. A maioria das pessoas precisa, tem uma grande chance de precisar realmente, senão não estaria falando. Mas nunca suplemente nada sem o aconselhamento do seu médico de confiança. Tá? Que isso fique bem claro aqui. Então, espero ter te ajudado. Espero também que cada um de vocês tome as medidas de prevenção de fato para otimizar a tireoide, tá? E eu posso afirmar aqui que essa é a chave para que a gente possa viver com melhor saúde. E para os colegas médicos como eu, que aprenderam na faculdade que T3 é perigoso e que a gente deve ter medo desse hormônio, que é essencial para a nossa saúde, a gente aprendeu isso na faculdade. A maioria dos médicos, então, tem medo de T3. Tem medo de iodo, medo de T3. E uma série de coisas que a gente está comentando aí nos vídeos que não tem menor cabimento. Então, eu vou falar alguns conceitos aqui para esses colegas médicos. T3 é lipolítico, ou seja, estimula a quebra de gordura. Daí a importância no emagrecimento, por exemplo. T3 é antiarrítmico, ou seja, ajuda o funcionamento do coração. T4 nem sempre vira T3, tá? Se faltarem alguns componentes, como a gente falou, como selênio, zinco, T4 não vira T3, que é de fato o hormônio. Mais um conceito, T3 diminui na dieta ou no estresse, que a gente já comentou, tá? Dieta muito restritiva diminui T3, diminui a produção de T3. Estresse muito alto diminui T3, porque a maioria do T3 vai para produzir cortisol, que é prioridade no momento. Mais um conceito, T3 reverso atrapalha o T3. T3 reverso ocupa o receptor do T3. Também pelo conceito de prioridade, porque o T3 reverso ele entra em estados que o nosso corpo tem carência de alguma coisa. Então, mais um problema aí. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, compartilha. Se você tem alguma dúvida, pergunta aqui embaixo. Tenho o maior prazer de te responder. Se inscreve no grupo do Telegram, porque lá eu falo muita coisa que eu não posso falar aqui. Lá também tem material que eu disponibilizo, resumos de vídeos como esse, eu coloco lá também, sacadas, dicas, conteúdos selecionados para quem está lá no grupo. Então, te recomendo entrar lá, que se só tem a ganhar, é gratuito. Então, o vídeo foi esse, te convido a continuar assistindo os vídeos aqui também. Se você está vendo pelo YouTube, se inscrever no canal, para que você não perca nada, né? Então, o vídeo foi esse. Grande abraço e até o próximo.